nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reze comigo, querido irmão, querida irmã. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, vosso povo clama, socorrei e abençoai a Diocese de Apucarana. Ouçamos a leitura, a proclamação do Santo Evangelho deste domingo, segundo domingo da Páscoa, domingo da Divina Misericórdia. São João, capítulo 20, versículos 19 a 29. À tarde daquele mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: a paz esteja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos, então, ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isto, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Um dos 12, Tomé, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos então lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir em suas mãos o lugar dos cravos, e não puser meu dedo no lugar dos cravos, e minha mão no seu lado, não crerei. 8 dias depois, achavam-se os discípulos de novo, dentro de casa, e Tomé com eles. Jesus veio, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Disse depois a Tomé: põe teu dedo aqui e vê minhas mãos, estende tua mão e põe-na ao meu lado, e não seja incrédulo, mas crê. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: porque viste, creste? Felizes os que não viram e creram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glorificamos a Deus nosso Senhor por este segundo domingo da Páscoa e pela sua palavra. Você que me acompanha na sua casa, neste período de quarentena. Tão belo o Evangelho deste segundo domingo, também domingo da Divina Misericórdia. Como é importante, meu querido irmão e irmã, nos recordarmos neste tempo pascal que a ressurreição foi um fato acontecido lá em Jerusalém há quase 2000 anos. E é deste fato que aconteceu na nossa história
muito embora ultrapasse a nossa história, é neste fato acontecido que se baseia a fé cristã. Ora, se um homem tivesse sido morto, mesmo tendo sido um grande pregador, mesmo tendo realizado alguns sinais, alguns milagres, recordemo-nos, destes o mundo já conheceu a muitos que foram crucificados. Meu Deus, o Império Romano crucificava, às vezes, centenas no mesmo dia. O que é que há de diferente em Cristo Jesus? É exatamente o fato de que Jesus de Nazaré é o Cristo, ou seja, o Filho de Deus, que se entregou por nós, que morreu, mas que ressuscitou, porque, lógico, a morte não podia deter aquele que é o autor da vida. E nós estamos lendo neste domingo exatamente o evangelista São João. É o evangelho de João que começa: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por ele, pelo Verbo, tudo foi feito. Então, quando nós lemos narrativas da ressurreição e da manifestação do ressuscitado, Cristo Jesus, nós estamos lendo aquilo que os apóstolos nos deixaram por escrito, juntamente com suas comunidades de fé, mas a partir de um dado, de um fato, de algo que aconteceu. A ressurreição não é uma fábula, nem é uma invenção de apóstolos desiludidos com a morte de seu Senhor. Vejamos bem, já Santo Agostinho, no século V, chamava a nossa atenção: os apóstolos também duvidaram, e a dúvida dos apóstolos é a certeza da nossa fé. Não foram os apóstolos que impuseram a ressurreição. A ressurreição, como um fato não esperado, não aguardado, nem pelas santas mulheres, muito menos pelos apóstolos, este fato se impôs àqueles homens e àquelas mulheres que de forma alguma aguardavam a ressurreição. Claro, Jesus havia dito, mas eles não haviam compreendido nada daquelas palavras. E prova-o o próprio texto. Eles estão no cenáculo a portas fechadas, por medo dos judeus. Assim começa o texto proclamado, no versículo 19, por medo dos judeus. Eles estão fechados, trancados, por medo dos judeus. E sem que esperassem, sem que pudessem sequer imaginar, Jesus se põe no meio deles. É belíssimo, meu querido irmão, minha querida irmã. E o Evangelho não se trata tanto de o estudarmos, mas, acima de tudo, a partir do estudo, contemplarmos. Por isso, convido você, também neste período em que estamos com um tempo maior, você que está vivendo este momento na sua casa, a tomar este Evangelho, a colocá-lo diante de seus olhos, como se você estivesse presente naquele momento em que Jesus se põe no meio dos seus discípulos, escondidos por causa do medo dos judeus, apavorados, angustiados, podemos dizer, desesperados. E o que é que Jesus diz? A paz
esteja convosco. A paz esteja convosco. É o Shalom. Jesus ressuscitado se manifesta dando a eles a paz. A paz que muitas vezes não é ausência de conflito, mas é estar profundamente unido a Deus nosso Senhor, conectado, diríamos hoje, com Deus nosso Senhor e, portanto, com força interior para enfrentar também os conflitos. Os apóstolos continuarão sendo perseguidos pelos judeus, mas terão a paz do ressuscitado. Esta paz que eu, você, cada um de nós precisa, especialmente nestes momentos que estamos vivendo. E impressiona-nos, versículo 20, Jesus, tendo dito isto, mostra-lhe as mãos e o lado. São João já nos fez contemplar o lado de Jesus, lá no alto da cruz, quando o soldado o transpassou com uma lança e de seu lado saiu sangue e água. Pilatos se admirou, morreu tão rapidamente aquele que era tratado como rei dos judeus, de seu lado saiu sangue e água. E agora Jesus ressuscitado se manifesta e faz questão de dizer, como lemos também nos outros evangelistas, eu não sou um fantasma, eu não sou um espírito de outro mundo. Não, olha aqui, as minhas chagas, o meu lado aberto, sou eu mesmo. Os discípulos, ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. E Jesus responde à alegria deles com uma nova saudação: a paz esteja convosco. Meu querido irmão, minha querida irmã, você pode se perguntar como é possível a paz numa situação de pandemia, de epidemia mundial. Como é possível a paz se eu tenho preocupação com a minha família, com o meu emprego, com o meu negócio, com o meu comércio, com os meus filhos sem aula? Meu Deus, uma série de coisas. É hora de apresentarmos tudo isso a Jesus morto e ressuscitado. Porque você tem razão, não estamos num momento fácil da história do mundo e, portanto, da nossa história. Mas, por isso mesmo, é que precisamos da paz do Senhor ressuscitado. Esta paz que só Ele pode nos dar. Só Ele. O mundo não pode nos dar. As nossas argumentações, as nossas buscas de soluções, e tudo isto é tão necessário, mas nós sabemos que aquela paz que favorece a busca de soluções, que abre portas, como as portas do cenáculo foram abertas, esta paz somente o homem Deus, Cristo Jesus, nos pode dar. Não há um outro caminho. Por isso, neste domingo da Divina Misericórdia, você é chamado a acolher esta paz de Jesus ressuscitado. A paz esteja convosco. Eu desejo a você essa paz. Nós precisamos desta paz, que é, antes de tudo, iluminação interior, força que não vem de nós, mas dele, do Senhor que por nós morreu e ressuscitou. Depois Jesus continua dizendo: como o Pai me enviou, eu também vos envio. Esta é uma dinâmica
que nós vamos encontrar em toda a Sagrada Escritura e em toda a nossa tradição eclesial. O Pai que envia o Filho na ação do Espírito Santo, o Filho que envia os apóstolos enviados ao mundo, por sua vez, enviam os seus sucessores. É a dinâmica da Igreja. O Pai envia o Filho na ação do Espírito, o Filho envia os apóstolos, apóstolos quer dizer exatamente enviados, e estes enviam seus sucessores ao longo da história, ao longo dos séculos e por toda a parte, pelo mundo inteiro. Lá em São Mateus, na última aparição de Jesus ressuscitado, Jesus vai dizer: ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que é agente de pastoral, você que trabalha na sua comunidade, na sua diaconia, na sua paróquia, você é também um enviado. Somos continuamente enviados pelo Senhor ressuscitado na comunhão apostólica. E o versículo 22, tão bonito, dizendo isto, Jesus sopra sobre eles, sopra. O que isso nos recorda? O sopro, lá do livro do Gênesis, nas primeiras páginas da Sagrada Escritura, Jesus sopra como o Pai, Deus soprou, como Deus soprou lá no início da criação, e então aquele boneco de barro passou a ter vida. Sem o sopro divino, nós somos apenas um boneco de barro, um cadáver. Mas com o sopro divino temos vida. Com o sopro do ressuscitado, então nós temos vida, e vida em abundância. E continua a palavra de Jesus: recebam o Espírito Santo. Claro, o grande dom da Páscoa é o Espírito Santo, e nós celebraremos Pentecostes daqui um pouco menos de 50 dias, celebraremos Pentecostes, mas já no entardecer daquele dia, o dia da ressurreição, Jesus dá o Espírito Santo a seus apóstolos. E dá o Espírito Santo para quê? Para que os apóstolos possam perdoar os pecados do mundo. Como isso é importante, meu irmão e minha irmã. Versículo 23. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Então, Jesus dá aos apóstolos o poder de perdoar ou não perdoar os pecados. Sacramento da confissão, dado pelo Cristo Jesus aos apóstolos, à sua igreja. Sim, nesta quaresma de quarentena, nós não pudemos nos confessar, a grande maioria de nós, mas sabemos da importância do sacramento da confissão, que não é uma invenção da igreja, mas é uma missão dada pelo Cristo Jesus à sua igreja, para perdoar os pecados e muitas vezes para perdoar as penas, a consequência do pecado que resta em nós. Foi o que o nosso querido Papa Francisco fez no último dia 27 de março, naquela celebração tão especial, tocante, em que o Papa estava sozinho
na Praça de São Pedro, mas na verdade estava com todos nós, com toda a igreja que o acompanhava naquele momento. E o que o Papa fez naquele momento, como sucessor de Pedro, como apóstolo, sumo pontífice, vigário de Cristo na terra? O Papa tirou do mundo as consequências do pecado. Meu irmão, aquela tarde foi especialíssima. O Papa nos libertando de toda a consequência, pena do pecado. Está aqui o poder apostólico de tirar o pecado que estraga esta humanidade e estraga a minha vida, a sua vida, a vida de cada um de nós. São João começa o seu evangelho apontando para Jesus, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Missão da igreja primordial: tirar o pecado, o nosso pecado, o meu pecado, o seu pecado. E nesse tempo de quarentena, não podemos nos confessar. Papa Francisco nos lembrou aquilo que nossa tradição nos traz a partir da Sagrada Escritura e que está no Catecismo da Igreja Católica. Quando não podemos nos confessar com o Padre, que é a presença apostólica, Jesus está se dirigindo a seus apóstolos. Quando não podemos fazer isso, então um ato de contrição perfeita, pedindo perdão a Deus de todo o nosso pecado, com a intenção de, na próxima ocasião, na ocasião possível, então eu vou me dirigir ao sacerdote e vou me confessar. Mas naquele momento em que eu faço o ato de contrição perfeita, me arrependendo dos meus pecados, na comunhão da Santa Igreja, Deus Nosso Senhor me perdoa. E no momento em que me for possível, eu me dirijo ao sacerdote e recebo, através dele, ministro da reconciliação, o perdão dos meus pecados. Mas, naquele momento em que faço o ato de contrição, Deus Nosso Senhor me perdoa. Então, Jesus que entrega esta linda missão à sua igreja. A igreja tem esta missão de ser a continuação de Cristo que tira o nosso pecado, o pecado do mundo. E continua o texto. Tomé, Tomé, eu gosto de Tomé, porque eu acho que todos nós temos um pouquinho de Tomé. Tomé não estava com eles. Tomé não estava lá naquela tarde do domingo de Páscoa. Era a tarde do domingo de Páscoa, primeiro dia da semana. É de se perguntar, aonde estava Tomé? Por que Tomé não estava com os apóstolos? Aí a gente se pergunta, o pecado de Tomé foi, em primeiro lugar, não acreditar? Não. O pecado de Tomé foi não estar com os apóstolos. Jesus tinha dito para eles ficarem juntos. Tomé desobedeceu. E desobedecendo, perdeu a ocasião de ver Jesus ressuscitado. Olha que coisa. Nós não podemos perder a oportunidade de estar na comunhão apostólica, que não tem sua origem em nós, mas em Cristo Jesus, no ressuscitado. Por isso, estar na comunhão, estar na igreja, estar na comunidade é tão importante. É verdade, agora estamos num momento de exceção, num tempo de quarentena, em que o bispo diz para você, fique na sua casa, não é? Não dá para a gente ir na igreja, tem um vírus perigoso aí, mas mantendo a comunhão. Como que você mantém a comunhão? Ouvindo o seu bispo falar agora, participando da Santa Missa através dos meios de comunicação social. Então você mantém a comunhão,
Nunca podemos estar fora da comunhão, senão como Tomé. A gente não vê Jesus ressuscitado. A gente acaba vendo fantasmas, alegorias, mas não o Senhor ressuscitado. E Tomé quis, então, colocar o dedo. Danado Tomé, não é? Eu quero colocar o meu dedão lá no teu peito, Jesus. Eu quero colocar o meu dedão no lugar dos cravos que te penduraram na cruz. Esse é Tomé. Sou eu, é você. E então o que acontece? 8 dias depois. Então é rápido fazer a conta, não é? Jesus se manifesta no cenáculo no primeiro dia da semana, quer dizer, no que hoje para nós é o domingo de Páscoa à tarde. 8 dias depois, no domingo seguinte. Olha a catequese de João, lá no final do primeiro século. O domingo é o dia santificado. Para os judeus era o sábado, mas Jesus, com sua ressurreição, santifica o domingo. Ele se manifesta ressuscitado no primeiro domingo de Páscoa e no segundo domingo de Páscoa. Ao entardecer, Jesus se manifesta ressuscitado. Na comunidade reunida, ele se manifesta ressuscitado. Santificar o domingo. O domingo é o dia do Senhor. Quanto pecado cometido por não santificar o domingo. Há um belo documento de São João Paulo II sobre a santificação do domingo, Dies Domini, o dia do Senhor. É a nossa Páscoa semanal, já falavam os santos padres. O domingo deve ser santificado. E nesse tempo de quarentena, participando na sua casa da Santa Missa, você não vai participar da Santa Missa na TV, nos outros meios de comunicação, de qualquer jeito, de qualquer forma. Não, de pijama, deitado na cama. Não, você participa da Santa Missa, colocando a roupa que você colocaria para ir na igreja. No interior, na roça, se dizia, é roupa de missa, não é? Aquela roupa é de ir na missa. É a melhor roupa, é a roupa de ir na missa, não é? Porque o nosso corpo também tem que estar preparado para o Senhor. Então, nesse tempo em que você deve participar da Santa Missa na sua casa, é participar mesmo. Então, é reservar aquela hora. Naquele momento, naquela hora, você não vai fazer outras coisas, você vai estar com uma roupa de missa, você vai fazer os gestos, você vai participar na sua casa da Santa Missa. E o Senhor ressuscitado se manifesta a nós no domingo, dia do Senhor. E Jesus de novo oferece a paz esteja convosco. E daí Jesus olha para Tomé. Fico imaginando de que tamanho ficou Tomé no momento em que Jesus se voltou para ele e olhou para Tomé. Acho que ele queria sumir, desaparecer, né? Mas com Santo Agostinho a gente diz: bendita incredulidade de Tomé que nos faz crescer na fé. É isso, não é? E Jesus diz para ele: Tomé, vem cá, Tomé, coloca a tua mão no meu lado, coloca a tua mão aqui nas chagas, coloca a tua mão. E aí, meu querido irmão e irmã, será que Jesus estava querendo só satisfazer, digamos assim, uma curiosidade de Tomé? Não, claro que não. Mais do que provar a sua ressurreição, porque Jesus, nosso Senhor, ele se manifestou ressuscitado somente aos seus apóstolos
e a sua Mãe Santíssima e as mulheres que o acompanhavam. Ele podia ter se manifestado ressuscitado frente a Pilatos, frente aos sumos sacerdotes, ao Sinédrio, aos fariseus. Não, Jesus não oferece espetáculo. Ele se manifesta àqueles nos quais ele encontrou fé na sua vida terrena. Então também com Tomé, Jesus não está querendo dar um showzinho à parte, mas Jesus diz para Tomé: vem, Tomé, e mergulha no mistério da minha morte e da minha ressurreição. Vem, Tomé, e mergulha no que significa a minha morte e a minha ressurreição. Esse toque de Tomé, Tomé que vai e toca o lado de Jesus, o seu braço, é Tomé que está participando da ressurreição, morte e ressurreição. Porque Jesus faz questão de ressuscitado se manifestar com as marcas da sua paixão, da sua morte. O ressuscitado é o mesmo que foi crucificado e que morreu. Então Jesus hoje, ele diz para mim, diz para você, é para você que está aí, diz para mim, Carlos, diz para o Alessandro que está aí me filmando, diz para você, vem cá, estende tua mão e a põe no meu lado, participa da minha morte e ressurreição. Não seja incrédulo, mas acredite. Acredite. Não seja incrédulo, mas acredite. E então, aquela expressão de fé de Tomé, de toda a comunidade de São João, diante de Jesus, meu Senhor e meu Deus. Não é? Meu Senhor e meu Deus. Sim, eu creio. Sim, Senhor Jesus. Tu és aquele que foi morto, crucificado, morto, mas que agora estás vivo, ressuscitado. E aí então vem uma outra bem-aventurança, proclamada por Jesus, agora ressuscitado. Tomé, você acreditou porque viu. Bem-aventurados, felizes os que não viram e creram. E é São João mesmo que vai nos falar, lá no último discurso longo de Jesus, no capítulo 13 do mesmo São João, que Jesus reza, não só pelos seus apóstolos, discípulos daquele momento, mas por todos os que acreditarão nele em todos os séculos. Quando Jesus rezou por mim, Jesus rezou por você. Bem-aventurado é você, meu irmão. Você, sou eu, somos nós, que, sem vermos, acreditamos. Agradecer a Deus, neste segundo domingo da Páscoa, o dom da fé. Dom da fé. E como Tomé, a gente dizer muitas e muitas vezes, meu Senhor e meu Deus. Eu creio, mas aumenta a minha fé. E neste segundo domingo da Páscoa, nós celebramos o domingo da Divina Misericórdia. Aquela imagem que todos nós conhecemos, Jesus que aponta para o seu lado e do seu lado escorre o sangue e a água conforme aquela revelação particular do Senhor Jesus a Santa Faustina e com toda a decorrente devoção à Divina Misericórdia. É um convite a contemplarmos Jesus misericordioso, Ele que nos amou até a morte de cruz, Ele que não nos abandona nunca e nos dá a certeza da vida nova, da vida em plenitude. E eu recomendo a você a seguirmos
as orientações das autoridades sanitárias, ficando em nossa casa, participando da Santa Missa através dos diversos meios de comunicação social e acolhendo Jesus no seu coração. Que você possa dizer muitas vezes, repito, meu Senhor e meu Deus. E como Tomé, você se sinta convidado a participar deste mistério da divina misericórdia. O Senhor Jesus misericordioso contempla este mundo de pandemia. E é claro, nós nos voltamos a Ele, Jesus, e pedimos, Senhor, pela sua dolorosa paixão, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Senhor, pela sua gloriosa ressurreição, alcança-nos a paz e a alegria. Doa a nós a paz e a alegria. Clamamos e pedimos ao Senhor na certeza de que não estamos sozinhos. O Senhor ressuscitado caminha conosco. Invoco sobre você, sobre sua família, a bênção de nosso Deus. Sempre através dela, a Virgem Maria. Ela que viu seu filho morto, mas também o viu ressuscitado. Que Nossa Senhora nos acompanhe e por nós interceda. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um feliz domingo da misericórdia. Que o Senhor te dê a paz e a alegria. Aleluia, aleluia.